Pessoal, dando continuidade aqui à nossa parte de curvas de funções vetoriais, temos agora mais outros 4 exemplos, um pouco diferente da aula anterior, para ilustrar como é que faz o esboço dessas curvas. Então vamos lá, no exemplo 6, eu tenho cosseno de t, seno de t e 1. Bem, o z igual a 1 está fixado aqui, então o z sempre tem que ser 1, né? Então a gente tem que achar a relação entre o x e o y aqui. Então a gente tem que o x, no exemplo 6, que o x é igual a cosseno de t e o y é igual a seno de t. Veja só, quando a gente tem funções trigonométricas, é muito comum que a gente tenha que usar a relação trigonométrica fundamental que diz que o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado tem que ser igual a 1. Então, se eu desconfio que devo usar isso, eu vou elevar ambas as equações ao quadrado, e quando eu faço isso, eu vou ter que x ao quadrado é igual ao cosseno ao quadrado de t, e y ao quadrado é o seno ao quadrado de t. Bem, se eu somar as duas equações, eu vou ter que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t, e, portanto, x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser igual a 1, porque seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de qualquer ângulo é igual a 1. Moral da história. No plano, isso aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, eu estou no plano x e y. É como se o z valesse 0. Então, eu tenho que enxergar uma circunferência no plano x e y. Só que o movimento dessa circunferência tem que acontecer sempre que o z for igual a 1. E aí, portanto, o gráfico dessa situação seria assim, ó. Digamos que esteja aqui o z igual a 1, só que nesse z igual a 1 vai ocorrer uma circunferência de raio 1, tá certo? Vai ter uma circunferência aqui passando por z igual a 1, tal que essa circunferência ela tem raio 1. Tá 1, aqui também tá 1, e aí, portanto, é como se eu subisse, né, esses pontos aqui, ó. Isso que está acontecendo, essa circunferência que antes ficaria passando aqui por 1 e 1, no plano x e y, ela está mais para cima, passando justamente aqui no onde o z é igual a 1, porque todo ponto que está aqui, todo ponto que está nessa circunferência, ele vai atender essa condição de que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1, só que o z desses pontos, todos esses z's aqui, todos são iguais a 1, portanto, a curva seria essa circunferência aqui no caso do exemplo 6, tá bom? Como seria no exemplo 7, quando eu troco o 1 por t, o que vai acontecer agora? Bem, no exemplo 7 vai acontecer um esquema parecido, né? Como a gente já fez o exemplo 6 e é o mesmo x e o mesmo y, a gente vai ter a mesma condição. A gente vai ter que x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser igual a 1. Então, a gente vai ter uma circunferência sendo descrita no plano xy. Só que o z vai ser igual ao t. Então, o que vai acontecer aqui? Então, eu vou desenhar aqui de maneira tracejada a circunferência. Essa circunferência, esse desenho aqui não faz parte do esboço da figura, tá certo? Fique bem claro isso. Então, tá aqui o que seria a possível circunferência. Perdoe a má qualidade do desenho, mas a possível circunferência aqui no plano XY seria essa. Mas não vai ser uma circunferência assim, né? Porque o z vai ficar se alterando. No anterior, o z estava fixo. Como o z vai ficar se alterando, então quando o z for 0, você teria a circunferência sendo começada aqui do eixo x, tá? Pessoal, por quê? O movimento começa aqui do eixo x e vai no sentido anti-horário em relação ao plano XY. O movimento é esse aqui que está acontecendo, a circunferência sendo construída nesse sentido, no sentido anti-horário. Porque isso aqui, cosseno de t, seno de t, é justamente a equação do ciclo trigonométrico. Lá no ciclo trigonométrico, o eixo x não é cosseno, o eixo y não é seno. E o movimento do ciclo trigonométrico não é um movimento no sentido anti-horário. Se eu inverter isso aqui, se eu botar seno de t e cosseno de t, eu vou ter um outro movimento, um movimento no sentido contrário e partindo de um outro ponto. É bom você mesmo tentar refletir e enxergar como seria se eu inverter isso aqui. Seria a mesma curva, só que o movimento dessa curva seria diferente. É isso que tem que ficar claro. Então, cosseno de t e seno de t vai ser essa curva aqui, só que essa curva ela vai ficar fazendo esse movimento, ó. Vou fazer de vermelho. Ela vai ser um movimento de uma hélice, é assim que a gente chama. Ela vai ficar sobre
um cilindro. Se eu imaginar isso aqui como sendo um cilindro, tá? Então eu teria aqui, como T pode ser 1, 2, 3, é como se tivesse uma série de circunferências que formam um cilindro. Só que a curva seria uma curva que está se movimentando ao redor desse cilindro. Seria esse movimento aqui, ó. É isso que está acontecendo. A curva é essa. Só que ela está amarrada a esse cilindro, porque toda vida o x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser 1. Então eu tenho que chegar essa circunferência que aí está. Se a gente for olhar no GeoGebra essa curva, a gente teria... O meu desenho aqui não está muito bonito, mas se a gente fosse olhar no GeoGebra, a gente teria essa curva aqui, ó. Então observe que está aqui a curva, ó, ela é uma hélice, é assim que a gente chama, ela vai ficar dando volta aqui em torno do eixo Z. Quando eu olho lá por cima, eu vejo a circunferência, tá vendo? Ó? É a vista de cima no plano XY é uma circunferência, é isso que eu estava querendo dizer a vocês. E aí está um esboço no programa. No desenho que a gente fez, seria esse desenho aqui. E nesse desenho seria o esboço dela, né? No exemplo 8, o que que mudou? Eu fiz cosseno de πt, seno de πt e continuou sendo t. Eu coloquei um π aqui no t. O que que vai acontecer com essa curva com relação a essa? Vai ser a mesma curva. Vai ser o mesmo formato. Fixa, presa a uma circunferência de raio 1. Basta observar que o cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado de novo vai ser igual a 1, mesmo tendo π aqui. A única diferença agora é que essa curva ela vai ser mais achatada, eu vou ter, digamos assim, mais curvas nela, diferente da curva anterior. Então, se a gente fosse olhar no GeoGebra, ó, então observe aqui que no GeoGebra a gente teria ela com mais voltas, a curva vai ficar com mais voltas aqui, ó. Tá aqui o mesmo intervalo da anterior, a anterior tá aqui, ó. Essa é a curva anterior, deixa eu apagar aqui, ó, ela é mais esticada. Só que aí quando eu boto o π, isso tem a ver com aquela lógica lá da função seno, da função cosseno. Quando a gente mexe com os parâmetros da função seno e cosseno, isso vai mudando a amplitude da função seno e cosseno. E essa mudança de amplitude gera justamente uma curva como essa daqui, ó. Se eu olho aqui, ó, de frente, estou vendo a função... Eu estou vendo uma senoide aqui. E diferente da senoide da curva anterior, essa senoide ela tem mais movimentos, ela tem um período menor, certo? E aí nesse caso aqui, eu tenho a minha curva desenhada, continua sendo uma hélice, eu continuo vendo, ó, a circunferência de raio 1 quando eu olho de cima, só que agora ela vai ter mais curvas. As curvas são mais próximas uma da outra, diferente da hélice anterior, tá bom? Vamos olhar agora para o exemplo 9, que já é um exemplo bem mais interessante das anteriores, né? Eu entendi que esses exemplos aqui surgem circunferências, e esses 7 e 8 aqui são hélices, que a depender do que eu coloco aqui dentro do T, essa hélice pode ser mais alongada ou mais achatada. E aqui nesse caso, no exemplo 9, ó, eu vou ter que x é igual a 1, que y é igual a cosseno de t, e que z é igual a 2 seno de t. Bem, aqui no eixo YZ, a gente pode estabelecer a seguinte relação, né? Eu posso dizer aqui, ó, que não vou fazer nada com Y, vou apenas dizer que ele é o cosseno de t. E aqui vou passar o 2 dividindo, ó, eu fico com z por 2 igual a seno de t. Aí, quando eu elevar ao quadrado, eu vou chegar àquela conclusão. Eu vou chegar à conclusão de que y ao quadrado mais z ao quadrado por 4 vai ser igual a cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é igual a 1. Se eu levo esse ao quadrado e somo, aqui fica z ao quadrado por 4. Aqui fica y ao quadrado, aí eu somei, tá aqui, ó. Aqui cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, se eu somar vai dar 1, eu fico com essa equação. Essa equação é uma elipse. É a equação da elipse, é importante saber reconhecer uma elipse. É uma elipse cujo o eixo maior dela está paralelo ao eixo Z. Então, ela é uma elipse esticada em direção ao eixo Z. Tá certo? É isso que está acontecendo aqui. Só que o x é sempre igual a 1. Então, quando a gente for fazer o desenho, ó, eu vou ter aqui um x igual a 1. E no x igual a 1 vai estar passando uma elipse com o eixo maior paralelo ao eixo Z. Porque o raio aqui, ó, é maior o denominador é maior no Z do que no Y. O denominador aqui é 4, no Y é 1. Aonde o denominador é maior, vai dizer
aonde o eixo maior está. O eixo maior está paralelo ao eixo Z. Então seria um movimento mais ou menos assim. O eixo maior é paralelo ao eixo Z e ele tem tamanho 2, certo? Então se aqui é 1 e aqui é 2, eu teria mais ou menos isso aqui, ó. Seria essa elipse, não tracejada, tá, pessoal? Porque fazer esse movimento aqui na mesa não é tão simples. Mas seria essa elipse está para frente, tá? Ela é a mesma ideia dessa daqui, ó. É a mesma ideia. Só que aqui que estava fixado no Z, né? E aqui está fixado no X. É a mesma ideia, só que aqui era uma circunferência, aqui ao invés de uma circunferência está sendo uma elipse. É a mesma lógica, tá bom? Uma elipse que está aqui desenhada, ela está amarrada aqui no x igual a 1, portanto, todo ponto dessa elipse aqui que eu marcar, o x é igual a 1. Todo ponto, o x é igual a 1, todo ponto, o x vai ser igual a 1. E aí o y e o z que vão ficar variando em torno dessa elipse aqui. Esse seria o movimento. Uma coisa interessante de se observar é o que aconteceria se a gente trocar esse 1 aqui por t. Igual eu fiz no exemplo anterior, né? Ó, eu troquei aqui era uma circunferência, eu troquei o 1 por t, e se eu trocar esse 1 aqui por t, aí eu vou ter uma elipse, tá certo? Aliás, eu não vou ter uma elipse, eu vou ter uma hélice. Eu teria uma elipse amarrada aqui nessa. Perdão, eu teria uma hélice amarrada aqui nessa elipse. Se por acaso se eu trocasse esse 1 aqui por t. Eu começaria o movimento, só que ele iria se movimentando lá para trás ou mais para frente. Seria um movimento mais ou menos com esse padrão aqui, ó. Tá vendo? Seria esse padrão que aqui está. Com a elipse variando de 2 até menos 2. Do mesmo jeito aqui é 2, né? Lembre-se disso. Nesse movimento, a gente teria essa hélice que está amarrada. Lembre-se que na situação anterior era uma hélice que estava amarrada numa circunferência de raio 1. Aqui seria uma hélice que estaria amarrada nessa elipse. Uma elipse que está paralela ao eixo Z, né? Ao plano YZ, se assim preferir. E que está passando aqui sempre onde o x é igual a 1. E ela estaria amarrada nisso aqui. Aí você poderia dizer que ela estaria amarrada nesse cilindro, certo? Isso aqui, justamente nesse cilindro, o cilindro de base elipsoide, é um cilindro cuja base é uma elipse. Seria mais ou menos um movimento assim, ó, lá para frente. E aí o movimento da curva da hélice seria dentro desse cilindro, como é o que está aqui no desenho, tá bom? Bem, tá aí algumas ilustrações de como fazer o esboço dessas curvas. O que tem que ficar guardado é que sempre você tem que tentar achar uma relação entre as variáveis. Em todos os exemplos aqui eu fiz uma relação entre x e y z, porque aí você sabe qual vai ser a vista para aquele plano. Essa é a sacada desde a aula anterior e nessa aula, é você pensar, porque quando eu faço essa relação aqui, ó, entre o y e z, eu estou excluindo o x. E aí é como se não existisse o x, e como se não existisse o x, eu tenho que enxergar uma elipse. E aí quando eu olho para o plano YZ, eu tenho que enxergar uma elipse. Depois, quando eu olho para o plano YX, eu tenho que enxergar o quê? Depois, quando eu olho para o plano ZY, eu tenho que enxergar o quê? E assim por diante. Nessa situação que eu dei, que seria t cosseno de t e 2 seno de t, perceba que se eu for analisar variável com variável, perceba que o y ele é o cosseno de x. Então eu tenho que enxergar um cossenoide, um cosseno, curva do cosseno, quando eu olho para o plano yx. Quando eu olho para o plano zx, perceba que o z ele é 2 seno de x. Então eu tenho que enxergar um seno. E perceba que quando eu junto z e y, aí eu chego nessa conclusão aqui, que o y ao quadrado mais o z ao quadrado tem que ser igual a 1, e aí eu tenho que enxergar uma elipse. Então, a vista yx tem que dar uma função cosseno, a vista zx tem que dar uma função cosseno, e a vista yz tem que dar uma elipse. É isso que tem que ficar claro, e aí com essas vistas, você consegue ter uma ideia de como seria o esboço da figura, assim como a gente fez em aulas anteriores, quando a gente fez lá da parábola, que estava na diagonal, a partir da vista, a gente consegue saber a posição da curva e por aí vai. Bem, paro por aqui essa aula, espero que tenha entendido. Qualquer dúvida é só perguntar. Guarda até a próxima aula. Tchau, tchau.